cansado está o mundo inteiro dessa pandemia, não é? Cada hora você tem uma notícia, agora dizem que o risco de contaminação você a céu aberto é muito pequeno, mas tem que tomar cuidado. Bom, enquanto esses caras não se acertam, use máscara e tenha o distanciamento social, aquelas regras de ouro de sempre. Mas eu aproveitei para dar uma olhada no horário político. Meu Deus do céu. Olha, eu vou te contar uma coisa. Primeiro que quem promete tudo não entrega nada, não é? Quem promete tudo, na verdade, não cumpre nada. Não tem intenção de cumprir nada. E a pessoa que realmente acredita em tudo que é promessa, principalmente de político, ela quer o quê? Quer resultado. Né? Você ter resultado antes do cara começar já é difícil. Então, às vezes o eleitor, na maioria das vezes o eleitor é enganado com promessas que não vão ser cumpridas, mas já acreditando nessas promessas antes de eleger o candidato. Procura ver, além das promessas desses caras que estão prometendo pra caramba, afinal, campanha política sempre foi feita para isso, para o cara prometer, e virou até um ditado popular de que promessa política é uma promessa vã. Né? É uma coisa que o cara fala e depois esquece de você terminadas as eleições. Então, procura enxergar alguma virtude além das promessas que lhes são passadas todos os dias aí. Algumas promessas são inexequíveis, não dão para ser colocadas em prática, outras são imbecis mesmo, e a maioria delas você percebe que não vai dar para o cara cumprir, porque não cabe no mandato o que esses caras prometem tanto. Então procura enxergar virtude nesses candidatos que você vai escolher, qualquer que seja o candidato e para qualquer coisa que você vai votar nele. Procura pesquisar, procura saber quem é o cara, procura saber o que ele fez de verdade. Não vote porque o cara está te vendendo alguma coisa que você tem certeza ele não vai te entregar. Não, vá além das promessas. Faça uma pesquisa além das promessas para que você defina realmente se a pessoa tem conteúdo, se não tem conteúdo, se a pessoa já fez alguma coisa boa para o seu estado, para a sua cidade, para o seu país. Não é? Tem tanto candidato bom que, por ser bom, tem vergonha demais. Os que menos prometem são os que mais têm intenção de cumprir realmente com a função de te representar. Então, vá além das promessas. Né? Não fique só na promessa do cara, porque, eu repito, quem promete muito não entrega nada a você. Bom, eu também vi uma vez o horário político e não vejo mais. Mas procure saber se você tem ideia de um candidato que você vai votar, se ele é realmente isso que você imagina, que você pensa que ele é. Porque ele fala tanto, né? Fala tão bonito, tem alguns que articulam bem as palavras e tal, e você compra o cara pelas ideias que ele está te vendendo e sabe que ele não vai cumprir essas ideias. Não se apaixone pelo primeiro candidato que você vê sem procurar saber, entender quem é realmente a pessoa que você está votando. O seu voto é muito importante, porque dele vai depender o futuro presente da nação, né, o futuro próximo, mas bem presente da nação. E a maioria dos caras que está por aí já é figurinha carimbada e que você conhece bem. Então, você tentou uma vez, não deu, vou dar uma segunda chance e tal. Olha, a segunda chance em política normalmente não funciona, porque é aquela história. O cara que é pau que nasce torto, morre torto, velho. Vá por mim, porque dificilmente o cara muda. Mas ele meteu a mão lá no passado, agora acho que esse cara tá mudado e tal. Não, não é assim que funciona normalmente. O cara que é ruim na política continua sendo ruim na política. Não é? É por isso que às vezes você começa a pensar mesmo em fraude eleitoral. Porque não é possível, tem tanta gente que faz tanto mal ao Brasil e é figurinha carimbada e repetida. Em todas as eleições o cara está presente, na maioria delas o cara ganha a eleição, ou por reeleição, ou coisa parecida,
Então pense bem para utilizar bem o seu voto, né? Examine bem a situação, perceba bem quem é a pessoa que você está elegendo, porque, pô, esse cara vai decidir a comida que chega na sua mesa, o transporte coletivo que te leva ao trabalho, esse cara vai decidir o futuro das escolas, dos seus filhos, esse cara vai decidir o futuro da nação. Então, mesmo que ele o represente na sua cidade, por menos quantidade de gente que tem na sua cidade, menos população, cidade pequenininha, mas é de grão em grão que você forma uma nação, não é? Então, repito, analise o candidato além do que ele te promete. Veja o candidato além do que ele diz que vai entregar para você, que na maioria das vezes são promessas, é um conjunto de promessas vãs. Não compre o primeiro pacote que estão te vendendo, procure saber quem é a pessoa, não é? Então analise bem, veja bem, vá além daquilo que parece ser. Uma primeira impressão nem sempre condiz com a realidade. Veja quem está por trás do seu candidato, veja quem está apoiando o seu candidato, veja o que vem no bojo daquilo que você está comprando, veja quem é que está financiando esse cara, né, para depois não cair no conto do vigário, como o brasileiro cai muito. Aquela história do Pelé falar que o brasileiro não sabe votar, primeiro, não está muito certo. Na prática, você vê que é isso mesmo, né, que a gente tem escolhido muitos candidatos ruins. Eu mesmo já escolhi muitos candidatos ruins que provaram ao longo do tempo que não eram aquilo que eu esperava. Mas, se você pensar bem, não tem também muita variedade aí para você escolher, não tem tanta gente nova para você escolher para tentar mudar a política, né? A gente fala em mudar a política, mas quantas eleições se sobrepõem com os mesmos e há quanto tempo você ouve falar nas notícias políticas que são sempre os mesmos que decidem o futuro da nação, não é? Fora isso, o Paulo Guedes deve sair fortalecido dessa crise que nós estamos enfrentando. Se a queda do PIB brasileiro for de 5,8%, né, é muito menor que a maioria dos países europeus, que os nossos amigos aqui da América do Sul, teria sido um desempenho econômico muito bom. Não por causa dele, né? Não foi por causa dele, porque ele tentou atrapalhar. Ele tentou reduzir o auxílio emergencial a 200, 300 paus. O Bolsonaro, depois de uma pressão, e é difícil que isso aconteça, mas aconteceu de uma pressão contra a ideia do Paulo Guedes em pagar 200 ou 300 reais. Num primeiro momento, o Congresso pediu 500 e o Bolsonaro deu 600, que era o que o Bolsonaro queria dar mesmo. O Bolsonaro, de bobo, não tem cara nem jeito de andar. Um sujeito ingênuo não chega a presidente da República. Ele percebeu que ali estava a galinha dos ovos de ouro. Ou ele ajudava a nação, ou ele se ferrava. Ah, mas aumentou muito a conta pública. Pô, mas já aumento a conta pública roubando dinheiro público, aumento a conta pública pagando salários astronômicos a quem não merece. As contas públicas sempre foram um calcanhar de Aquiles no Brasil, só superado pela dívida externa nossa, que era impagável e finalmente foi paga. E que por isso dá uma chance ao Brasil de se sobressair em relação aos nossos companheiros da América do Sul, aos nossos países da América do Sul e muito país europeu, muito país que existe por aí. Por quê? Porque o Brasil é um gigante, o Brasil tem muito a oferecer, o Brasil tem riquezas imensas, não é? Mas não pode ficar só deitado em cima dessas riquezas imensas, vendo corrupção, vendo político enfiar dinheiro na cueca, vendo o cara esconder dinheiro e depois dizer que é dinheiro limpo. Se é limpo, por que esse
sujeito ia enfiar o dinheiro na cueca. Vão arrumar um jeito de dar uma origem a esse dinheiro e dizer que o cara estava vivendo um momento difícil por causa da pandemia e ao invés dele botar no banco, ele enfiou o dinheiro no cofre, né? Mas no cofre da casa dele e num lugar estranho que é a cueca. Vão acabar dizendo que esse cara é santo, né? Vão canonizá-lo lá no Senado para preservar o quê? Para preservar o próprio Senado brasileiro, que é prática comum, senão alguns lá não estariam nem no Senado, estariam na cadeia. Esse é o grande detalhe, né? A mesma coisa acontecendo com a Câmara. Então, amigão, o Paulo Guedes saindo mais reforçado dessa crise, e não é por ele, é pelo Brasil, é pelo brasileiro, é por empresários brasileiros que empregam muita gente e não roubam, como esses outros que foram pegos com a mão na massa, porque queriam ganhar além do limite e já ganhavam muito sendo honestos, preferiram escolher o caminho da corrupção. Não é? Mas a maioria dos nossos empresários que emprega uma grande parte dos nossos trabalhadores é de gente honesta. Tem esses vagabundos que todo mundo já conhece aí que são exceção. Graças a Deus são exceção. Mas o Brasil sai forte dessa crise forte em relação ao que vai acontecer no mundo, que já está acontecendo, que é uma crise nunca vista, nesse século, nunca vista. E na história do cômputo geral da história mundial, poucas vezes vista da história mundial. Né? Então nós vamos sair quebradões aí, mas não tanto quanto se imaginava. E aí o Paulo Guedes pode ter aquelas ideias malucas dele de CPMF e daí por diante querer meter imposto em cima de quem já não aguenta pagar mais imposto. Você que paga o seu imposto na fonte, você que é trabalhador, você sabe que mal dá para você comer. Esse é o grande detalhe, né? Mal dá para você fechar a conta no fim do mês. Se o cara vier com imposto, mais imposto para pagar a dívida pública, que tenha gente criativa aí que pense numa alternativa para você não precisar de imposto. Imposto até eu governo. Né? Eu confio mais aí na sensibilidade popular do presidente da República, que pode, inclusive, no meio do caminho, dispensar o Paulo Guedes. Ele só não dispensou o Paulo Guedes até agora porque ele não entende tanto da economia e o cara vai levando com teses de livro que não funcionam na prática, principalmente no Brasil, porque o Brasil é um país muito desigual, cheio de gente passando fome e miserável, mas a partir do momento que ele vai entendendo, o presidente da República vai entendendo um pouquinho de economia popular, ele percebe que o cara mais fala do que age, mais lê do que pensa e mais aplica regras que não são praticadas no dia a dia na nossa comunidade combalida, arrebentada, antes da crise, antes da pandemia, um país injusto pra caramba. Então, não me venha com mais imposto não, porque não dá. O sujeito não consegue mais pagar imposto. O brasileiro não consegue pagar por aquilo que ele não tem. Agora, viram que um sistema público de saúde ruim é melhor do que não ter. É melhor que a maioria aí dos países europeus que não estava preparada para enfrentar essa crise, e os Estados Unidos, que nunca tiveram um sistema público de saúde, o que tentou implantar lá o Obamacare, né? Seria um sistema de saúde público, não passou pela goela do americano, que ele acha que um sistema público não funcionaria. Bom, isso é problema deles. Mas o nosso velho e tenebroso SUS, que nós metíamos o pau até o ano passado, que morria gente em maca, em filas de hospital, em filas em que o cara tinha uma doença grave, e o médico falava assim, você tem uma doença grave, hein? Mas não morre do coração, não, você pode morrer a qualquer momento, mas espera um ano que nós vamos te operar. O sujeito aparecia com câncer, olha, sua doença é grave, mas volta daqui 6 meses e tal. Mas será que dá tempo? Não sei, espera aí. E hoje a gente está dizendo que o nosso sistema público de saúde é uma maravilha. Ele melhorou um pouquinho antes da pandemia? Melhorou, mas era ruim, era péssimo.
todo dia a gente metia o pau no SUS. Não tinha quem não usasse o SUS que não metia o pau no SUS. Foi quando eu dei aquela ideia que todo político, para melhorar o SUS, todo político eleito para qualquer cargo deveria ser atendido no SUS. Aí eles iam melhorar o SUS. Foram obrigados a melhorar o sistema público de saúde? Foram. Por quê? Por causa da pandemia. Então esse é um fator positivo. Passaram a prestar atenção no SUS, porque aí em que os brasileiros de verdade, não é? Que constam nos números de verdade, é aí que os brasileiros são atendidos, é no SUS. Então, numa pandemia, você tem que usar o sistema público de saúde. Aí viram o quanto é importante você investir no sistema de saúde. Mas, pelo menos, a gente já tinha um sistema de saúde ruim, mas tinha. Funcionou durante a pandemia? Funcionou pra caramba. Principalmente porque recebeu mais recursos e tal. Não funcionou da forma que deveria funcionar? Claro que não. Enfermeiros morreram, médicos morreram. Infelizmente aqui a corrupção comeu solta com políticos e corruptores, sem ser políticos vendendo EPIs a preço absurdo, não é? E daí por diante, comprando respiradores a preços absurdos, o cara montando o hospital e desmontando. Estão desmontando o hospital de campanha do Maracanã com um aparelho que nem foi usado. Então por que compraram? Erraram na conta? Então por que compraram, né, equipamentos aqui em São Paulo que não foram usados? Por que nós tivemos aqui hospital de campanha com menos da metade dos leitos ocupada? Por quê? Por que gastaram tanto dinheiro assim? Por que esse ABAS, que continua metido no sistema de saúde de São Paulo, até agora não foi retirado, né, como foi retirado lá do hospital de campanha do AMB, quando cobrava 3.800 por um leito e era uma droga porque não usava o leito, você não usava os leitos do IABAS e de repente pagava caro para o IABAS, o mesmo que deu aquele golpe lá no Rio de Janeiro em cima do Witzel, golpe que parece que ele concordou com o golpe, né? Parece que ele estava até no meio do golpe, porque o secretário de saúde dele foi preso e colocado na rua, meteu o pau dizendo que o Witzel sabia de tudo e tal, e numa delação premiada tirou o Witzel da cadeira dele. Eu não entendo, né, por que o IABAS ainda continua gerindo com os contratos aí de longa data, boa parte das UBSs e tal, o sistema público de saúde aqui de São Paulo. Por quê? O dono do IABAS chegou a ser levado para a delegacia. Ele e um macaquinho que ele tinha na casa dele. O macaco ficou preso, porque não tinha registro, e ele saiu. Mas continuam os processos, então tem que se reavaliar também até quando esse IABAS vai continuar influenciando a saúde pública aqui em São Paulo e de que jeito. E quem é que leva algum para manter esse IABAS aí, se leva, não é? Então, alguma coisa a gente aprendeu dessa pandemia, mas a coisa mais importante que nós aprendemos é que não dá para confiar em político. Porque com mais de 153 mil brasileiros mortos, ainda tem gente que tem a falta de vergonha na cara para poder quase que impunemente, e vai sair, escuta o que eu estou dizendo, hein? Vai sair praticamente impune dessa, com mais de 150, quase 200 mil mortos. Tem gente ainda que tem tempo, não tem vergonha na cara, ocupa cargo importante, se diz amigo de presidente. Tem gente que tem tempo e cara de pau para esconder dinheiro da cueca. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.